Que no feriado de Nossa Senhora Aparecida, voltou com força em todo o país o debate sobre a mistura entre política e religião. Sobre esse tema, nós vamos conversar a partir de agora com o cientista político Cristiano Noronha, da Arco Advice, a quem agradecemos mais uma vez pela participação e pela colaboração aqui na Jovem Pan News. Cristiano, bem-vindo. Obrigado, boa noite a todos. Muito ótima noite para você. Claro, vários assuntos para a gente tratar, mas eu queria puxar justamente por esse tema que nós colocamos no enunciado, a participação de políticos e candidatos em eventos religiosos é corriqueiro e bem tradicional, né? A gente acompanhou isso em todas as últimas eleições, mas parece que a religiosidade e também as pautas que circundam, sobretudo o universo cristão, ganharam peso diferente nessas eleições. O fato da bancada evangélica ter crescido mais uma vez, cerca de 20% para a próxima legislatura, a aproximação dos evangélicos a Jair Bolsonaro e algumas alas da Igreja Católica a Lula explicam e justificam um pouco desse fenômeno. O Estado é laico, né? Mas parece que nunca a religião foi tão importante para essas conexões, concorda? Eu concordo, sim. Inclusive, tem estudo, comprovando, né, que a religião importa, sim, na escolha do voto do eleitor, inclusive não apenas no Brasil, mas em grande parte da América Latina, mas que é necessário haver uma certa ativação, vamos dizer assim, dessa identidade religiosa, né, por meio da mobilização dos candidatos e também dos líderes religiosos. Eu gostaria de citar aqui duas pesquisas, inclusive uma delas até do próprio Datafolha, que diz que 56%, isso não é uma pesquisa tão antiga assim, é uma pesquisa de setembro, onde 56% dos entrevistados dizem que a política e valores religiosos devem andar juntos, né? Mas também existe uma pesquisa do Instituto de Estudos da Religião, ressaltando um ponto relevante que lançar candidaturas com apelo, essa questão religiosa também, traz sim bons resultados para os partidos políticos. Então, na medida em que você vê os evangélicos entrando, crescendo no país, obviamente que esse tema acaba sendo cada vez mais presente nessas eleições. O presidente Jair Bolsonaro, em 2018, esse foi um dos lemas. Então, a questão da religiosidade, me refiro, então, quando há uma ativação por parte de um candidato relevante, isso acaba se tornando, obviamente, um assunto de campanha. Agora, diga-se de passagem, não é novidade, né? Muito comum no Brasil, se você olhar as campanhas eleitorais, desde a redemocratização, existem vários exemplos também de lideranças políticas que visitam esses templos das mais variadas religiões, na tentativa de se conectar mais com o maior número de eleitores possível. Agora, Cristiano, você fez uma análise para a gente a respeito da religiosidade nas campanhas, que a gente está acompanhando nesses últimos dias com mais intensidade, e sobre a propagação de desinformação em fake news. Mais cedo a gente trouxe a informação que durante um julgamento no TSE de uma ação que havia sido protocolada pelo PT, pela campanha do candidato Lula, o presidente do Tribunal da Corte Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, disse que nessa campanha, nessa corrida, no segundo turno, essa corrida está sendo marcada pelo que ele chamou de desinformação em segunda geração. Por que essas duas modalidades de desinformação? Primeiro, ele diz que está se proliferando a utilização de informações verdadeiras para se chegar a uma conclusão falsa e também a utilização de mídias tradicionais para propagar fake news. Está havendo um abuso por parte das campanhas da divulgação de fake news, da proliferação de desinformação? Olha, muitas vezes existem dois tipos de fake news, né? Porque existem as informações falsas a partir de informações completamente esdrúxulas, vamos dizer assim, que não tem, que é simplesmente mentira de fato.
E existem aquela informação que ela é vamos dizer assim, maquiada com aparentes fatos verdadeiros, né? Então, como, por exemplo, você simplesmente você pegar um valor, vamos supor, pegar um tema que está muito na moda, que é o preço dos combustíveis, por exemplo, e dizer, olha, na minha gestão o valor era esse da gasolina e hoje é esse. E simplesmente não levar em consideração, nesse caso, inflação, não levar em consideração, por exemplo, o cenário externo que está hoje é completamente diferente, por exemplo, envolvendo a questão da guerra entre Rússia e Ucrânia. Então, você retira elementos que acabam determinando isso para você jogar toda a responsabilidade sobre uma gestão, uma pessoa, um indivíduo, enfim. Então, existem essas informações também que acabam sendo, de certa forma, distorcidas, né? Colocando aquela narrativa que importa. E aí, por mais que o eleitor vá lá checar a informação, de fato, quando ele vai lá e verifica um preço de um determinado produto era realmente aquilo, mas ele é induzido ao erro, né? É uma informação que você tenta ludibriar o eleitor. Então, existem informações que você pode checar e ver de uma forma muito fácil se é verdade ou mentira, mas existem outras que dependem muito dessa interpretação e você analisar outros fatores, que nem todos os eleitores têm essa condição de fazer. Pois é, Cristiano Noronha, cientista político. Agora seguimos com a pergunta da comentarista Cris Grêmio. Boa noite, prazer conversar com você. Eu queria uma opinião sua, ou um relato seu, já que tem esse conhecimento do mercado financeiro, do quanto as pesquisas eleitorais influenciam no mercado, porque a gente viu aí todo tipo de absurdo sendo cometido no primeiro turno e, infelizmente, apesar de todas as investigações que já estão surgindo, a gente está vendo isso se repetir no segundo turno também. Olha, o mercado tem seus próprios trackings, né? O mercado tem suas próprias metodologias. Então, o mercado se surpreendeu, vamos dizer assim, muito, muito pouco até com essa pesquisa. O que mais surpreendeu o mercado e que fez com que, inclusive, a Bolsa, na segunda-feira, logo após o primeiro turno, operasse em alta, que o dólar caísse, foi justamente o perfil do Congresso Nacional, porque o mercado passou a enxergar que o perfil do Congresso Nacional não vai permitir barbeiragens na questão fiscal, por exemplo, ou retrocessos na agenda econômica que foi aprovada nos últimos anos, né, na gestão Temer e também muitos pontos na reforma na gestão do presidente Jair Bolsonaro. Então, o mercado, de certa forma, ele não se surpreendeu tanto assim. O mercado tem suas próprias metodologias e o mercado, de certa forma, também já colocava no preço de que as pesquisas estavam se baseando em censos muito antigos, de 2010. Então, o mercado também ele já tinha informações suficientes sobre os dois candidatos. Ele conhece Bolsonaro e conhece a gestão Lula. O que menos o mercado gosta é de ser surpreendido. E ele, conhecendo os dois principais líderes das pesquisas, isso não trouxe uma grande preocupação, vamos dizer assim, ou surpresa para o mercado. Daúde, rapidinho para a gente fechar. Tá, professor, boa noite. Essa questão da religiosidade na discussão, o senhor não acha que isso pode ser perigoso para os candidatos? Porque a questão da religião é uma coisa muito íntima. Eu acredito e você não tem nada que discutir se eu acredito ou não. Como o senhor vê isso? Eu estou falando sobre o aspecto mais abrangente da nossa situação. Bom, a religiosidade ela tem sido utilizada como argumentos para você defender determinadas políticas públicas. Ela não está sendo usada eventualmente para você
coibir determinada religião, proibir determinada religião no país, né? O que eu vejo é que, eventualmente, quando a gente tiver discussões de políticas públicas que afetem alguma religião, eventualmente a gente pode ter dificuldade, porque esse tema vai estar muito, vamos dizer assim, a flor da pele, né? O tema está sendo tratado talvez de uma forma não muito adequada. Então, como instrumento de mobilização e de conexão entre o candidato e o eleitor, ok, a partir do momento que isso eventualmente começa a contaminar a decisão sobre políticas públicas, aí sim a gente eventualmente pode ter um problema. O uso da religiosidade na campanha também, a nova onda de fake news e as pesquisas eleitorais e o impacto no mercado. Tratamos disso com Cristiano Noronha, cientista político. Até a próxima, Cristiano.